ideias principais desse texto, né? A questão que me foi perguntada é que eu falasse sobre as experiências internacionais de organização partidária. Então, a primeira questão que eu faço é exatamente o que essas experiências internacionais têm a nos dizer. Na minha opinião, a gente deve tomar muito cuidado ao tratar desses temas, porque não tem modelo, não existe modelo na luta da classe trabalhadora pelo socialismo. Nem modelo de estratégia, nem modelo de programa, nem modelo de sociedade, nem modelo de organização partidária, né? Tanto que a gente deve buscar, quando a gente estuda outras experiências, são perguntas. Ou seja, como é que outra classe trabalhadora, em outra situação, em outro país, respondeu determinadas questões, que perguntas eles fizeram para aquela sociedade, e são essas perguntas que são úteis para a gente aprender. São perguntas que a gente deve fazer à nossa sociedade. Portanto, as respostas serão diferentes, sempre, né? Eu enfatizo aqui no texto que não existe um supermercado de experiências, né? Vai ao supermercado fazer compras. Então você compra uma direção, você compra um modelo de formação política, você compra um modelo de mobilização, isso não existe. Cada sociedade, cada classe trabalhadora, cada partido buscou, com êxito ou não, responder a determinadas questões, né? Portanto, o que eu mais enfatizo aqui no texto, a gente tem que buscar responder à nossa situação concreta, fazer análise concreta da nossa situação concreta e buscar respondê-la a partir daí. Por isso eu organizei o texto sobre a forma daquilo que não deve ser feito, por razões meio didáticas, meio de gozação, mas também porque eu acho que é a maneira mais útil para a gente conversar aqui. Quer dizer, a partir da experiência internacional, que coisas não devem ser feitas, né? E é delas que eu falo no texto. A primeira delas que eu destaco é que, em hipótese alguma, a gente deve abrir mão da independência de classe. A classe trabalhadora não pode abrir mão da independência de classe, o que significa, concretamente, a classe trabalhadora tem que criar o seu partido, as suas organizações, a sua imprensa, a sua escola, o seu autofinanciamento. O grande problema que a gente pode ver quando a gente olha a experiência do PT frente a essa questão é o déficit nosso na área da comunicação. Quer dizer, nós criamos um partido, nós temos organizações populares, nós temos inclusive experiências importantes na área de formação política, mas na área da comunicação é um desastre. Em 35 anos de vida partidária, a gente não conseguiu construir uma política de comunicação nem partidária e nem quando a gente chega ao governo, na sociedade, uma política de comunicação à altura. E na minha opinião, como eu já ouvi o Gilberto falar aqui hoje, ele falou, não é um problema de dinheiro, é um problema de incompetência. Eu não acho, é um problema de linha política. Durante 35 anos prevaleceu dentro do PT, ao longo de 35 anos, uma posição que colocou esse tema da comunicação partidária em terceiro plano. Não admira que quando a gente chega no governo federal, a gente não consiga também fazer uma política de democratização da comunicação na sociedade, né? A segunda questão que eu destaco é que a gente não pode deixar de construir uma interpretação própria da realidade, né? É claro que nunca vai haver a interpretação da realidade e não vai haver uma única interpretação da realidade, mas a gente tem que buscar construir uma interpretação da realidade que a gente atua. E a verdade é que a crise dos anos 80 e 90, a crise do socialismo e a ofensiva neoliberal provocaram um brutal retrocesso ideológico na esquerda mundial, na esquerda brasileira e dentro do PT. Um retrocesso em larga escala. É claro que em alguma medida esse retrocesso ia acontecer, porque aquela época, tudo o que aconteceu, obrigava a gente a buscar explicar de novas maneiras aquilo que havia ocorrido até então, e também havia problemas novos que a gente tinha que explicar de um novo jeito. É óbvio que quando você está buscando explicações, ou sobre o que passou, ou sobre o que vai vir, é óbvio que o nosso adversário ocuparia espaço numa situação dessa, mas a verdade é que nós não fizemos o dever de casa, né? Se a gente for olhar, avaliar com carinho o que foram as experiências do Instituto Cajamar e a experiência da Fundação Perseu Abramo agora, a gente vai perceber como, na verdade, o nosso partido não leva muito a sério a ideia de que é preciso ser um intelectual coletivo. É gozado, porque o PT gosta, as pessoas do PT gostam de falar do Gramsci, mas a ideia de que o partido tem que ser um intelectual coletivo, tem que produzir uma interpretação da realidade, essa ideia passa bastante longe da nossa prática concreta, certo?
E eu quero deixar claro, né, eu deixo isso claro aqui no texto, não tem experiência vitoriosa de luta pelo socialismo sem que se construa uma intelectualidade orgânica. E por intelectualidade orgânica, nós não estamos falando pedir assessoria de empréstimo a intelectuais, acadêmicos ou não. Nós estamos falando de construir na classe trabalhadora uma contra-elite intelectual. É dotar milhares, dezenas de milhares de trabalhadores e trabalhadoras de compreensão de longo prazo sobre a nossa luta, sobre o processo que a gente está construindo. E a verdade é que nós não estamos conseguindo fazer isso, por N razões. Basta ver, por exemplo, o debate econômico. Cada vez que alguém fala, vamos chamar os economistas para discutir economia, eu tenho vontade de me suicidar. Tá certo? É um exemplo disso. Você transfere para uma categoria profissional um dom mediúnico de explicar a realidade que tem que ser explicada por nós, né? Outro exemplo é a interpretação nossa sobre a sociedade de classes que existe no Brasil. Tem aqueles que acham que a sociedade de classes não existe, tem aqueles que acham que existe, tá certo? Mas interpretam com base nos paradigmas dos anos 80, e os que acham que não é assim não conseguiram até hoje. A gente não conseguiu coletivamente construir uma análise da sociedade de classes que existe no Brasil. E óbvio que isso faz com que a gente chegue ao governo com uma bagagem de ideias debilitada ou emprestada dos nossos adversários. Não admira, de novo, que a gente avalie coletivamente que nós tivemos 4 eleições presidenciais, ganhamos as 4, mas a gente não conseguiu consolidar uma maioria político-cultural a favor de reformas e transformações de fundo no Brasil. Claro, dentro do próprio PT a gente não conseguiu construir uma intelectualidade orgânica que explique o país. Essa é a verdade, né? A terceira coisa que a gente não deve fazer é desistir da luta pelo poder. Isso é uma coisa que eu insisto aqui no texto, né? E a minha avaliação, eu detalho aqui os motivos, é bastante dura a respeito disso, né? Nós nos consolamos com disputar governos e construímos um discurso dúplice. É um discurso liberal sobre ética e cidadania, que é fortíssimo dentro do PT, né? A ética, a cidadania, o republicanismo, que na minha opinião, eu falo aqui no texto, é a tese segundo o qual a lei vale para todos, menos para nós, certo? Isso é o republicanismo, e tem gente no PT que adora falar disso, passou os últimos anos falando disso, e agora está praticando isso, tá certo? Então tem isso, e ao mesmo tempo, na minha opinião, ao mesmo tempo que a gente falava de ética e de cidadania, de republicanismo, a gente baixou a guarda numa questão fundamental, que foi a relação com o grande capital no tema do financiamento. E nós estamos pagando caríssimo por isso. Eu quero falar muito claro, eu acho que nós fomos vítima precoce de um processo que afetou outros partidos quando eles chegaram ao poder, tá certo? Nós não chegamos ao poder, nós chegamos male a governos, mas nós já fomos vítimas precoces do tema da corrupção, que não se confunde com o problema anterior. E eu acho que entre nós, não preciso aqui dar exemplo, tá certo? Se espalhou uma postura que é não prestar atenção, muitos de nós não prestamos atenção durante anos ao processo que estava crescendo na nossa cara, certo? Muito bem. Eu acho que a gente tem que retomar, portanto, o debate estratégico. Um partido de esquerda que abre mão de disputar o poder, abre mão de disputar a estratégia, e quem não disputa o poder é disputado pelo poder. E é isso que tem acontecido ultimamente. A quarta questão que eu coloco aqui no texto é que não se deve romper a relação entre reformas e revolução. Eu não vou fazer aqui o que está escrito no texto, eu vou destacar uma ideia que é muito simples. O Brasil é um país extremamente resistente a qualquer mudança profunda. É um país que tem uma tradição de permanência, tá certo? Veja a permanência do racismo, tá certo? Veja a permanência da desigualdade social, veja a permanência do conservadorismo político. E o PT, Críticas Zeras, era a expressão do radicalismo social contra tudo isto que está aí. E a verdade é que no último período a gente foi se domesticando, para usar uma expressão que o Rui Falcão usava nos anos 90, e que na minha opinião continua válida. E quando eu falo se domesticar, é se habituar às instituições tal como elas são, ao modus operandi da política tal como ele é, tá certo? Olhando a experiência internacional e olhando a experiência aqui do Brasil, nós temos que recuperar a capacidade de expressar a insatisfação popular, a rebeldia popular, a insatisfação plebeia, o incômodo com tudo isso que está aí. Se a gente não volta a fazer isso, a gente não sintoniza com essa ideia de uma transformação profunda na sociedade brasileira, o preço que nós vamos pagar é que nós vamos ser absorvidos por essa prática típica do Brasil, que é a conciliação entre as elites.
Eu também coloco um outro aspecto aqui, que a gente não deve subordinar o partido ao governo nem ao Estado. E eu queria, suponho que todo mundo tem uma opinião semelhante sobre o assunto, eu queria ir aos finalmente. Na minha opinião, olhando, não é um problema só nosso, ocorreu com muitos partidos, com alguns que tomaram poder, outros que chegaram ao governo, mas olhando no nosso caso concreto, à medida que a gente foi chegando ao governo, nós fomos deixando de lado o objetivo de transformar as estruturas do Estado. À medida que a gente foi fazendo isso, tá certo? O governo foi se tornando refém do Estado, o partido foi se tornando refém do governo, e na prática, amplos segmentos do nosso partido hoje são paraestatais. Nós dependemos da nossa presença no aparato do Estado. Não é o conjunto do partido, mas é uma parte grande do partido. Nós viramos, por uma opção equivocada durante muitos anos, tá certo? Nós fomos virando, paulatinamente, uma instituição que deixou de lado o objetivo de subverter a ordem, de alterar profundamente o aparato do Estado, e fomos nos convertendo no que eu chamo aqui de instituição paraestatal. Há um processo de estatização do partido, que alguns querem superar não disputando mais eleição, e outros querem superar pedindo socorro para os movimentos sociais. Eu falo aqui no texto que num país como o Brasil, achar que você pode escolher não disputar eleições é pedir para o mundo parar, que a gente quer saltar. Não somos nós que escolhemos as condições de disputa política. E depositar nos movimentos sociais a solução de um problema que tem que ser solucionado pelo partido é também um equívoco, né? Esse é um outro ponto que eu comento aqui no texto de maneira mais provocativa possível, que é essa ideia que a gente não deve achar que a salvação está nos movimentos sociais. A gente não deve atribuir aos movimentos sociais um problema que tem que ser resolvido pelo partido, incluindo no partido os militantes que estão nos movimentos sociais. E eu destacaria dessa passagem aqui do texto, uma que para mim é a mais relevante para nós hoje, que é a seguinte: quando um partido é hegemônico, ele dirige politicamente uma massa imensa de militantes que não são militantes do próprio partido. O velho Partido Comunista Brasileiro, por exemplo, o velho Partido Comunista, de 45 até 64, dirigia grande parte da esquerda brasileira que não era militante do partido. O PT, de 89 a 2003, pelo menos, dirigiu grande parte da militância de esquerda no Brasil que não era militante do PT. Só que quando um partido deixa de ser hegemônico, se estabelece no lugar a fragmentação. Foi assim que aconteceu na época da ditadura militar, em que se fragmentou a militância, e é assim que está acontecendo agora, nos últimos anos. Eu não vou colocar a partir de quando, mas é evidente que agora nós estamos num momento em que o PT está perdendo a hegemonia e nós sabemos o que vem no lugar. Não é, como sonha o PSOL, o PSTU e Companhia Limitada, outra coisa, mas é a fragmentação. Por isso, inclusive, que a nossa tarefa é reverter esse processo, sob pena de uma derrota catastrófica. O tempo está terminando, eu tratei no texto também do tema do culto à personalidade. Eu acho que é um tema que a gente tem que enfrentar, porque existe uma espécie de culto à personalidade de baixa intensidade no PT, que gera, no final das contas, poder unipessoal e cretinismo parlamentar, tá certo? E o tema é esse, cretinismo parlamentar. Isso está ligado à luta por reforma política de um lado, mas está ligado à discussão sobre o próprio partido, porque as duas discussões no partido de massas estão vinculadas. O partido de massas não pode achar que ele muda dentro se você não muda fora e vice-versa. E por fim, eu insisto na parte final do texto que a gente precisa rejeitar a ideia dita dessa forma de abrir as portas do partido. Vários partidos fizeram isso nos anos 90, no mundo inteiro. E ao fazer isso de maneira genérica, a gente pode estar cometendo um suicídio. O nosso problema é reatar os laços do partido com a velha e com a nova classe trabalhadora. Não é abrir genericamente, né? E eu citei aqui, com isso eu encerro, um exemplo importante para mim, que é do Partido Comunista Italiano. Eu recomendo a todo mundo ler um texto, um livro que eu cito aqui, que é do Lúcio Magri, que está publicado em português pela editora Boitempo, tem em espanhol também, chama O Alfaiate de Humo, que é uma parábola que eu não vou contar porque não tem tempo, depois se tiver eu conto, mas enfim, que conta a história do naufrágio, da destruição do maior e melhor partido comunista que houve na Europa Ocidental, que foi o Partido Comunista Italiano. O Magri conta de uma maneira que o Rui Falcão, que leu o texto, e outros aqui que leram, ficou chocado, porque é o retrato do que vem acontecendo com o nosso partido. Certo? É o retrato do que vem acontecendo com o nosso partido.
Bom, eu preferi fazer, então, um resumo do que está no texto. Eu insisto de novo. E se vocês puderem, por favor, leiam o texto. E última frase, que é, na verdade, a minha maior preocupação aqui, nós não podemos trabalhar o tema organizativo como se fosse um tema de estatuto ou de técnica administrativa. A organização, dizia o velho Lenin, que disse ele entendia, certo? É política concentrada. Então o nosso problema, na minha opinião, é antes de mais nada político. Se a gente resolver o problema político, o problema organizativo se resolverá. A recíproca não é verdadeira. Obrigado.